A guerra na Ucrânia entra no 95º dia. Russos ampliam a ofensiva e mostram nova arma, um míssil hipersônico. A Jovem Pan abre o microfone agora na Europa com o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Ucranianos também anunciam reforço e prometem endurecer batalha aí no Mar Negro. Exatamente, Elisângela. Bom dia a você, ao Vitor, toda a nossa audiência do Jornal da Manhã. A gente viu que os russos fizeram um teste bem sucedido com um míssil hipersônico no mar de Barents, que fica na região do Ártico, e onde eles conseguiram com sucesso atingir um alvo que estava a mais de 1.000 quilômetros de distância do ponto onde foi lançado. Então, essa medida, esse teste, ele busca exatamente mostrar o poderio russo neste momento de intensificação da guerra no Donbás, e também se tratando de um teste que aconteceu numa região marítima, é um recado direto aos ucranianos que estão guerreando na área do Mar Negro. Nós sabemos que várias batalhas foram travadas por lá nesses 95 dias de guerra, principalmente no Mar de Azov, que agora está praticamente completamente conquistado pelos russos e tende a se expandir para a região um pouco mais a oeste do mapa. Se nós olharmos, da Crimeia até a Rússia, até as províncias rebeldes, nós temos praticamente um controle russo total. E agora falta da Crimeia até a Romênia, até a Moldávia, mais ou menos. Então tem a cidade de Mykolaiv, a cidade de Odessa, inclusive a mais importante no Mar Negro, um porto muito importante para a economia ucraniana, além, é claro, de ser uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas. E isso mostra exatamente que os russos estão com essa estratégia, impedir qualquer tipo de acesso dos ucranianos ao Mar Negro, dominar o máximo que eles conseguirem da zona costeira e concentrar as suas batalhas principalmente na região do Donbás. Estamos vendo aí Donetsk e Lugansk, agora Severodonetsk, uma outra cidade que fica nas proximidades também dessa província, sendo intensamente bombardeada. Alguns falam que a situação atual lá é muito parecida do que era Mariupol há algumas semanas, e a gente vê que a Ucrânia, ao mesmo tempo, faz esse apelo para a comunidade internacional, para os países da OTAN, para que enviem mais armamentos, dizendo que a batalha em Kiev e Kharkiv, de certa forma, foi bem sucedida. A resistência ucraniana conseguiu segurar essas cidades, mas no que diz respeito a Donetsk, onde os russos lutam ao lado dos separatistas, ou seja, tem uma ajuda também da população local, fica tudo mais difícil, e nesse momento seria essencial que eles ganhassem principalmente armas antimísseis ou antitanques para poder segurar o controle daquelas cidades que ainda estão sob a administração ucraniana. A gente sabe que não é fácil, essa guerra vai ultrapassando aí a marca dos 3 meses, não tem previsão de acabar por conta das conversas diplomáticas estarem paralisadas há muito tempo, ao mesmo tempo que a gente vê que a crise humanitária se intensifica, principalmente nessas regiões onde a gente escuta dados de milhares de civis mortos e, consequentemente, também milhares de militares mortos que lutam por essa região que, desde 2014, passa por instabilidade política. Pois é, Lucas? Você falava sobre as negociações. Queria saber de você qual que é o ambiente, se é que você pode trazer para a gente esse relato, da população ucraniana. Qual o sentimento? Já estamos perto aí da marca de 100 dias desde o início da invasão russa. A pressão tem aumentado para que o governo aceite as condições, para que interrompa logo essa guerra? Ou não? Pelo contrário, a população quer e deseja e apoia o governo para que resista a essa invasão, não quer esse domínio russo, pretende continuar a resistência? Qual que é o ambiente, até politicamente, que o presidente Volodymyr Zelensky está enfrentando na Ucrânia? Olha, Vitor, o que a gente vê é que internamente o presidente Zelensky ainda tem um grande apoio da população que está disposta a lutar, por mais que saiba que em algumas dessas regiões não haja saída, não há como você reverter os ganhos territoriais dos russos. O que a gente vê é que há sim uma pressão da União Europeia, por mais que seja de forma indireta, um pouco até implícita, de a Ucrânia abrir mão de alguns territórios onde já não havia esse controle desde 2014. Principalmente França, Alemanha, Itália, de certa forma deixaram no ar essa semana que seria talvez inteligente da parte ucraniana abrir mão dessas províncias no Donbás, porque, de fato, eles não têm controle por lá, apenas é uma carnificina que acontece nesse momento, e a recuperação desses territórios parece ser bastante improvável do ponto de vista militar, considerando
todos os ganhos que os russos têm tido e também a utilização dessas novas armas que a gente tem visto nos últimos dias. Então, os ucranianos recebem mal também essas falas dos europeus, né, dizendo que, de certa forma, estão sendo deixados à deriva, mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que os europeus têm dado um apoio ideológico muito forte desde o começo. As sanções econômicas impostas pela Rússia têm afetado diretamente a vida de todos os europeus há muito tempo. A gente vê que a inflação aumentando, também a própria questão dos preços altos da energia, são sacrifícios, por mais que sejam indiretos, que o povo tem feito, além dos bilhões de dólares mandados pela União Europeia e por outras organizações aos ucranianos. Então, de certa forma, é difícil entender o que querem que seja feito. Afinal, se a OTAN intervir militarmente de forma direta, isso pode significar a escalação do conflito para outros países da Europa, até mesmo para outras partes do mundo, e ninguém quer isso. Então, alcançou-se também um impasse entre os próprios aliados, Ucrânia e o Ocidente, e, de certa forma, como eu falei, também você disse na sua pergunta, as conversas diplomáticas estão paralisadas há algumas semanas, sem ter nenhum tipo de movimentação. O presidente Zelensky diz sempre que quer conversar diretamente com o presidente Putin para decidir isso tete a tete, mas a gente sabe quão difícil que é isso acontecer, principalmente quando a Rússia tem ganhado substancialmente regiões no Donbás e não quer abrir mão daqueles territórios já conquistados, né?